Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar finalizando esse leãozinho. Então agora a gente vai fazer os cabelinhos, tá? Os pelinhos, né? E aqui eu tô usando a tinta rústico bem diluído. Você pode fazer os pelinhos com esse pincel, tá? 422.000. Pode também estar fazendo com esse pincel chanfrado, tá? Ele é muito bom também para fazer os pelinhos, cabelinhos. Tem esse daqui também da Casa China, que eu não sei, que ele é menorzinho, ó. Então tem várias opções de pelinho, né, de cabelinho pra você fazer, ó. É essa marca aqui, ó, mas é da Casa China, eles são bem baratinhos. Na época que eu comprei, eu não paguei R$20, agora eu não sei quanto que tá, mas ó, é dessa marca aqui, Macrylan. Então hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço com esse pincel aqui, tá? Como que eu faço os pelinhos com ele. Pra gente variar um pouco, né? Se você tem esse pincel aqui chanfradinho, ele é bem fininho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele é bem fininho aqui, ó, nessa parte. Então dá pra fazer uns pelinhos legal. Aí eu vou pegar aqui, ó, e vou tirando o excesso aqui na tampinha, ó. Tá vendo? Eu vou tirando o excesso de um lado de tinta. E venho fazendo assim, ó, do comecinho aqui eu vou puxando os fiozinhos, só que eu não aperto muito, tá? Eu vou bem de levinho. Eu não vou fazer muitos pelinhos. Aí eu venho bem de levinho, ó, puxando pra cima. Aqui essa parte aqui, ó, é da sombra, né? Então eu aperto um pouquinho mais. Então eu tô aqui, ó, pegando a tinta, tirando o excesso de um lado e fazendo os cabelinhos assim, ó. Vou puxando bem devagarzinho lá pra fora. Nessa parte eu marco um pouquinho mais e venho fazendo, ó. Aqui, ó, nessa parte tá os pelinhos lá pra trás, então eu vou fazer bem mais forte aqui. E para uma sombra, tá vendo lá atrás? E sigo fazendo. Se você fizer esse espelhinho na hora que tiver úmido, também dá certo, tá? É que aqui já é outro dia pra mim, não teve como eu fazer ontem. Então eu tô fazendo já com a parte toda seca aqui que eu fiz a primeira base. Aí você vem, pode ir soltando, ó, os fiozinhos lá pra fora, como se fosse... Desculpa, gente, como se fosse os próprios pelinhos saindo, né? Com a garganta meio raspando hoje. E aqui nessa parte, ó, eu venho fazendo aquela meia lua que eu falei pra vocês, tá vendo? Eu venho fazendo a meia lua, ó, de um lado. Aí do outro lado eu inverto a meia lua, ó, eu venho fazendo pra cá. Tá, mão bem leve para o pincel poder dançar e conseguir fazer esse efeito, ó. Aqui no meio eu passo um pouquinho pra escurecer mais. E venho fazendo assim, ó, e vou subindo. Para que os fiozinhos se encontrem lá em cima, tá? Aqui nessa parte, ó, eu venho e subo. Aqui eu dou uma escurecida. Depois vocês vão entender a que eu vou fazendo a luz, tá? Então, ó, eu vou preencher todo o cabelinho. Dessa mesma forma que eu fiz aqui, vou preencher tudo. Se eu fizer aqui com vocês, vai ficar um vídeo muito longo, né? Porque é um processinho demorado esse daqui dos pelinhos. Então, eu vou acelerando o vídeo, tá? Mas você já sabe qual é o processo.
Aí depois eu volto com vocês para dar a luz. Tá bom? Então aqui é esse processo, tá bom? Vai ficando assim. Meninas, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó, pra vocês não ficarem confusas na hora de fazer aqui, que eu vou acelerar e vocês não vão conseguir entender. Aqui, ó, eu venho, aqui na parte de baixo é sombra, certo? Então eu venho fazendo isso, venho fazendo os pelinhos, tá? Chega aqui eu não faço muito, tá vendo? Aqui no meio eu não faço muito pelinho. Eu venho aqui, ó, do meio pra fora. Assim, tá vendo? Aí eu vou lá dar uma limpada no meu pincel e dou uma puxadinha assim, ó, bem pouquinho, tá vendo? Você vai ver que essa parte do meio vai ficar mais clara. E aí eu vou fazer nisso em todos os pelinhos, tá? Eu puxo. Deixa eu puxar um zoom pra vocês verem melhor. Ó, eu vou puxar aqui, ó, isso dá pra vocês fazerem com qualquer pincel, tá? Com pincel filete, com esse, você treinando com qualquer pincel. Aí eu vou fazer isso daqui. Puxei o fiozinho lá, tá vendo? E aí eu venho até na metade, ó, mais ou menos até aqui, fazendo os fiozinhos. Vou puxando assim bem de levinho. Aí eu paro de fazer na metade e vou lá pra ponta, ó. Vocês estão conseguindo ver aí que eu não quero que minha mão fique na frente. Aí vocês vão puxando, ó, os pelinhos. Assim. Aí vocês vão limpar o pincel e vem entrando, ó. Só que vocês não entram reto, tá? Vocês fazem conforme tá os pelinhos, ó. Vai direcionando assim, tá? Não tá vendo que o pelinho ele não tá reto, ele tá meio curvado, então vocês vão fazendo essa curva. E essa parte do meio aqui vocês deixam mais claro. Então agora eu vou acelerar, tá bom? Até terminar. Agora vocês estão vendo que eu mudei de lado, né? É o outro lado da cabecinha, mas a forma de fazer é a mesma, tá? Fazendo sombra no cantinho, deixando o meio com luz e fazendo a sombra de fiozinho nas pontas, tá? Você pode fazer essa sequência até o final da mesma forma que eu fiz do outro lado, e assim vai ficar bem bonito. E o cabelinho tá pronto, a gente só vai fazer a luz, mas vocês viram como que fica fácil assim, né, com esse pincel aqui? Porque o pincel filete, esse daqui, é muito bom para fazer pelinho, cabelinho, mas é fio a fio, né? E aí eu acho mais demorado. E com esse pincel aqui eu acho muito mais rápido fazer, tá? Porque você não precisa ficar dando muita carga de tinta. Por ele ser um pincel mais largo, ele vem mais tinta no pincel, então dá pra você fazer mais fio. Esse não. Esse vem com uma carga que você consegue praticamente fazer um fiozinho só, tá? Então, é essa a opção que eu tenho. Mas se você não tem esse, você faz com filete, tá? Só vai demorar um pouquinho mais. Aí eu vou aproveitar, que já fiz aqui, antes de dar luz aqui em cima do cabelinho, eu já vou aproveitar e vou fazer o contorno, né, do leãozinho. E o contorno eu vou dar com o próprio rústico. Então eu venho aqui, ó, pegando e fazendo os pelinhos. Posso fazer os pelinhos pra fora assim, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Ó, tinta bem diluída, tá? Aí eu venho fazendo o contorno, ó, vou fazendo o contorno normal. Eu paro e puxo o pelinho, tá vendo?
isso dá um charme no leãozinho. Qualquer bichinho, no ursinho, né? Qualquer um que você for fazer pelinho vai dar um diferencial. Então você vem aqui, ó, e puxa pra fora, tá? Se você quiser fazer o mais curtinho, aí você vai fazendo assim, ó, mais curtinho, tá? Você vai definindo aí a forma que você quer, os pelinhos. Então você vai escolher, se eu quero uns pelinhos mais juntinhos, uns pelinhos mais alternados. Chegando aqui nessa parte, tá vendo? Bem como se fosse na ponta da orelhinha, eu gosto de fazer assim, ó. Eu puxo um pra cá e vou vindo como, sabe quando eu faço a meia lua? E vou puxando assim, ó, dando uma diferenciada aqui, nessa parte do topo, ficar uns pelinhos mais bagunçadinho. Porque aqui eu vou descer invertido, ó. Ó, eu vou descer aqui invertido, né? Eu poderia ter continuado daquela forma ali, tá? Mas eu gosto dessa bagunçadinha nessa parte aqui da orelhinha, tá? Então eu venho descendo. Posso descer mais reto e puxar os pelinhos, tá? Aí é você que decide. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer assim. Eu vou descer os pelinhos ao contrário agora, ó. E vou até lá no final. E dá todo esse charminho aqui, né? Ó. Tá vendo? Agora eu venho e faço isso na mesma orelhinha aqui. Se você quiser pelinho mais fininho, você não aperta o pincel, tá? Puxa ele bem de levinho. E venho fazendo contorno. Aqui não vai parecer muito a forma de pelinho, porque tá em cima do rústico, né? Mas aí você vem, ó, fazendo assim. Aqui da mesma forma. Aqui, ó, eu posso puxar uns pelinhos de cabelo, tá? Mais grosseirinho, ó, aqui por cima. Que já com aquele pincel não dá pra fazer, tá? Esses pelinhos mais fininho assim. Então, eu posso vir aqui em cima da orelhinha e fazer com esse pincel aqui, ó. Posso puxar uns aqui também, ó. Tá vendo? Esse é um detalhezinho, né? Que eu acho que dá toda a diferença. A gente pode fazer uns aqui desse lado também. Você vê que eu carrego o pincel, mas não dá pra fazer muito pelinho, né? A tinta acaba bem rápido. E agora a gente vem fazendo a sequência do contorno aqui embaixo, tá? Eu vou fazer um contorno aqui, ó, no rostinho, só pra deixar mais marcado, ó. Tá vendo? Só pra ficar mais marcadinho ali o contorno da testinha.
E agora eu vou vir fazendo o contorno daqui dessa parte do focinho. Aqui também eu posso fazer, se eu quiser, tá? Uns pelinhos. Aqui é opcional, gente. Se vocês não quiserem fazer esse pelinho, você já desce com contorno reto, tá? Aí eu venho fazendo o contorno. Aqui eu gosto de fazer bem devagarzinho para ficar um contorno mais definido, né? Porque eu costumo tremer um pouco a mão. Então eu faço ele mais devagar. Ó, o focinho a gente vai contornar. E aqui nessa lateral eu vou virar um pouquinho aqui a tábua para facilitar para mim, tá? Aqui nessa lateral eu vou vir fazendo uns pelinhos assim, ó. Deixa eu pegar aqui, eu vou puxar dentro da bochechinha aqui, ó. Eu venho puxando um peixinho. Peixinho, gente, pelinho, tô falando peixinho. Ó, venho puxando. Aí depois eu vou jogar passar nesse contorno também um branco para definir os fiozinhos, tá? Aí eu vou pegar a tinta branca, tá? Aqui eu vou fazer uma luz leve com palha, mas aqui vai ser branco nos pelinhos, porque aqui é um tom mais claro, né? Então não vai combinar o palha aqui, tem que ser o branco para dar uma tonalidade mais clara. Aí entre os pelinhos, ó, entre os pelinhos que eu deixei um espacinho de mais ou menos 1 milímetro, eu venho fazendo fio branco, ó, bem no meinho. Vocês estão vendo aqui, ó, no meinho do rústico eu tô fazendo esse fio branco e venho puxando. Pega um pouquinho mais, né? Não tem problema. Aí venho desse outro lado fazendo a mesma coisa. Ó, fazendo... É que aqui já tá tarde, gente. Eu nem sei que horas são, acho que já é umas 6 horas. E... eu acho que já tá, a imagem já tá ficando escura aqui, né? Tá fazendo sombra, ó. Vamos ver se vocês estão conseguindo entender, né? Porque às vezes a minha mão fica na frente, mas é por questão da sombra, né? Eu acho. Bom, então entre os pelinhos rústico, eu venho fazendo os pelinhos brancos, tá? E vocês vão ver que eu tô entrando, ó, descendo um pouco com branco pra destacar, tá? Destacar em cima do rústico. Do pelo de baixo, eu quero dizer, né? Vou passar um pouquinho aqui em cima. Só para seguir a sequência lá. Aqui, ó, se vocês quiserem puxar
Tipo assim, fazer uns pontinhos, tá? Ó, aqui, ó. Aí, se vocês quiserem puxar uma barbatana, daí vocês fazem bem fininho assim, ó. Também é opcional, tá? Essa barbataninha aqui. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Eu tenho que ir virando, gente, pra facilitar. Aí você puxa as barbataninhas assim, ó, do leãozinho, fica bonitinho. Aí a gente segue contornando aqui, tá? A parte da perninha. Poderia fazer a transparência aqui da mamadeira primeiro, né? Pode aproveitar que tá com a tinta diluída aqui. Se depois cobrir aqui em cima do dedinho da mão aqui, a gente refaz, tá? Mas eu vou deixar o contorno do leãozinho pronto. Aqui você não precisa contornar, fazer um círculo, tá? Só de contornar embaixo assim, fazer um Uzinho assim, ó, já dá um destaque. Aí venho na patinha. Aí eu vou fazer o contorno do mesmo jeito que eu fiz lá, vou fazer aqui, tá? Vou acelerar, mas aqui no rabinho eu continuo pra mostrar pra vocês. Chegando aqui no rabinho, eu vou fazendo aquele que eu falei pra vocês, ó. Puxando o fiozinho, meia lua pra lá, pra um lado. Vai chegando no meio, vou virando. Fazendo o oposto, contorninho oposto, ó. Que vai dar esse efeito de volume, né, no rabinho do leãozinho. Aí eu vou seguindo o sentido dos pelinhos que estão, ó. Eu posso deixar dessa forma. E pegar um pouquinho de rústico aqui, ó. Fazer uma sombra. Aqui no início, ó. E vou puxando. Eu vou fazer uma sombra aqui também. Você pode deixar mais marcadinho agora o leãozinho, tá? Fazendo sombra. Se você não quiser que deixar ele assim, não tem problema, tá? Agora, se você fizer a sombra, vai marcar mais ainda esse efeito de sobreposição. Então, vai marcar mais, vocês vão ver, vai ficar mais bonitinho, né? Pode ir pegando, como a tinta tá bem diluída, não tem necessidade de pegar diluente para misturar, tá? Mas se você vê que precisa, você vai lá e põe diluente para facilitar na hora de espalhar. Aqui embaixo da mamadeirinha também, ó. Vou dar uma reforçada na sombra aqui. Aqui nos dedinhos, aqui um pouquinho. Aqui nessa parte aqui, ó, da patinha, eu só vou fazer aqui, ó. Pra marcar mais a mamadeirinha lá atrás.
Contorno aqui do bico da mamadeira eu vou fazer de sépia, tá? Sépia diluído. Com bastante cuidado. Ó, já deu o destaque, né? Pessoal, então vamos lá. Nessa mamadeirinha aqui, eu tenho o costume de pôr só o branco diluído, tá? Mas nessa daqui em específico, eu vou colocar o branco e o branco metálico, tá? Vou fazer uma misturinha para tá podendo passar aqui, para tá fazendo a transparência. Aqui no fundo eu não vou deixar muito escuro, tá? Aqui no fundo, para não deixar tão marcado, que vai ser uma sombra de leve que vai parecer do leãozinho lá atrás. Então eu vou pegar aqui nessa misturinha aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho de branco e um pouquinho do metálico, um pouquinho de diluente. O metálico ele vai dar um brilhozinho, tá? E vai ficar legal. Ó, aqui na mamadeira eu gosto de geralmente dar uma luz mais forte, como se fosse um círculo. Aqui assim mais ou menos, ó. Eu posso passar aqui nessa parte de dentro, ó, bem pouquinho. Eu vou pegando o meu pincel, vou tirando o excesso, só para dar uma leve escurecida naquela parte lá atrás, tá? Mas aqui eu vou deixar uma marca mais clara. Pode fazer pontinho, ó. Vou pegar um pouquinho de branco puro e passar aqui, ó. Aqui na lateral eu vou passar o branco. Ó, venho com o branco e marco essa lateral aqui. Aqui embaixo também vou marcar mais. E aqui em cima também eu faço um contorno, ó, de branco. Aqui no meio vou colocar um pouquinho branco, vou dar uma clareada. E eu costumo passar aqui, ó, uns riscos no meio, tá? Que vai cruzar assim essa parte do leite ali, ó. Não vai ficar tão marcado, tá? Mas vai dar esse efeito de transparência, assim, ó. Tá vendo que o branco lá ele já deu uma sumida? Eu vou e passo mais um pouquinho em cima. Venho aqui e passo também o branco, vou até lá em cima. E vou dando essas marcaçãozinhas aqui, ó, pra dar esse efeito de transparência, tá? Vou fazer o contorno com cinza ônix.
Vou molhar o meu pincel aqui no diluente, ó, no cantinho, para não deixar a tinta tão grosseira, tá? E vou dar uma misturadinha aqui, ó, só para fazer o contorno. Aí o contorno, se você quiser ficar mais fininho, mais grosso, tá? Geralmente eu vou dosando aqui. Aqui não vai aparecer muito, né, o finalzinho, então só dou uma escurecida aqui. Dou uma espalhadinha só para dar uma marcadinha aqui, ó. Aqui em cima também eu vou dar uma luz, tá? Aqui, ó. Coloquei a misturinha metálica, agora eu vou passar um pouquinho de branco. Com a misturinha metálica eu limpo, ó, a misturinha metálica tá aqui, tá? Eu pego ela, ó, eu tiro o excesso, só para passar um pouquinho aqui, ó, para dar uma clareada aqui atrás. Para não ficar tão forte, para você imaginar que ela tá naquela transparência, né? Então não fica tão marcado nessa parte aqui, ó. Coloco mais um pouquinho de branco aqui. Aqui também. Eu só vou dar uma reforçada de branco aqui na lateral. E é isso, gente. Agora a mamadeirinha já tá finalizada também, tá? Agora eu vou vir aqui no cabelinho pra dar uma luz, tá? Na juba. Não vou fazer contorno, tá? Eu vou deixar do jeito que tá, assim, os fiozinhos. Só vou fazer um pouquinho mais de luz. Bem pouquinho, tá? É mais no meinho, assim, ó. Tô usando o mesmo pincel que eu fiz os pelinhos. Gente, eu só vou virar um pouquinho aqui pra facilitar pra mim, tá? Se não quiser, nem precisa, tá? Fazer isso. É que eu gosto de dar uma clareada a mais. Porque já tá bem marcado o fiozinho ali, né? Mas eu gosto de deixar um pouquinho mais marcado.
Só vou passando um fiozinho assim, ó. É que a imagem tá bem escura, né? Hoje aqui tá sem sol, então a iluminação do tripé não tá sendo suficiente. Eu achei que o cabelo tá bem escuro, mas pra mim tá mais claro. Eu vou passar um pouco de rústico numa mechinha aqui, que eu achei que pegou muito palha, tá? Mas é bem pouquinho, ó. Tá bom. Então tá finalizado o cabelinho, tá? Toda a luz. Depois eu vou tirar uma foto, ver se fica melhor pra vocês verem. O matinho aqui, ó, você pode fazer com o verde grama diluído, o meu já tá bem diluído aqui. Você pode fazer também com o verde pinheiro, só que ele é mais forte, né? Mas se você quiser uma pintura mais suave, você pode estar fazendo com o verde grama, tá? Então eu vou fazendo aqui uns matinhos, ó, com esse mesmo pincel que eu fiz os pelinhos. E venho puxando, eu aperto e puxo, para sair mais fininho na parte de cima, né? Quiser fazer umas folhinhas, é só dar umas batidinhas assim, ó. Carrega a tinta na pontinha e dá umas batidinhas. Vou vir aqui desse lado. Ó, eu aperto e puxo. Se você quiser mais fininho, você só vai riscando assim, ó. Aqui nesse daqui, ó, eu vou passar os matinhos em cima da mamadeira, ó. Como se ele estivesse na frente da mamadeirinha, né? Então eu vou passando. É bem rapidinho fazer matinho com esse pincel aqui. O que eu não consigo fazer com ele é o que eu vou fazer agora. É fazer esses matinhos assim, ó. Com aquele não dá, tá? Fazendo assim, ó, umas curvinhas, tá vendo? Que eu venho e puxo e faço umas curvas. Com aquele lá não dá, porque ele dá pra fazer mais fios curvos e retos, né? Mais o retinho, mas esses aqui que fazem esses trabalhinhos assim, infelizmente com aquele não dá. Então, eu vou fazendo esses matinhos agora aqui, ó. Assim também, quando termina, né, bem pequenininho, ó, a gente vai encerrando o matinho, ó, você vai diminuindo o tamanho. Com ele não dá pra fazer. Então, eu venho, aperto e vou puxando bem suave, ó, e faço a curvinha e desço. E aí eu vou estendendo os matinhos pequenininhos assim, ó, na lateral. Vou fazer aqui desse lado também, aperto e puxo, ó, bem suave. Aí depois, se você quiser finalizar também com uma florzinha azul e branca, a florzinha que eu falo é assim, vocês vão pegar a cor azul e branco, aí de um lado vocês pegam um branco, ó, um ladinho branco, e do lado oposto vocês pegam um azul, ó. Tá as duas cores aqui, deixa eu ver, é que não tá focando, né? Mas tá as duas cores aqui, ó. Aí eu venho, ó, e dou batidinhas.
ele já vai dar uma misturada com o branco e o azul, ó. Fica bem bonitinho. Fica discreto, vamos dizer assim, né? Então, ó, eu pego o branco, lembrando sempre de pegar o branco antes de pegar o colorido, para não manchar a tinta branca, tá? E venho dando batidinhas assim, ó. Vai ficar um matinho delicado, né? Que é para menino. Eu acho que fica bonitinho assim. E aqui para finalizar o chãozinho, eu vou pegar a tinta, o verde musgo claro, a misturinha caramelo, tá? Bem pouquinho na tampa assim, ó. E vou dar só uma escurecidinha assim, ó, aqui embaixo. E vou dar só uma escurecidinha assim, tá vendo? Ó? Pra dar um tomzinho mais de terra. Deixa eu colocar pra cá. Vou dando umas batidinhas assim, ó. Tô dando uma sombra assim em cima do leão, acabei esquecendo. Aí eu gosto também de pegar o branco, ó. Eu pego o branco e dou umas marcadas assim, ó, na fralda, tá vendo? Em algumas fraldinhas eu faço isso, tá? Só pra dar uma marcaçãozinha no chão, pra dar um destaque a mais. Aqui no rabinho, ó, com o rústico, você pode fazer aquele contorninho de balanço, ó. Você faz assim, duas meia-lua aqui e duas pode ser aqui, ó. Como se o rabinho dele estivesse chacoalhando, tá? Meninas, então foi esse o vídeo aula, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo longo, né? Mas eu queria mostrar pra vocês no mínimo detalhe como eu faço. E aí pra gravar demora um pouquinho mais, a gente tem que fazer mais devagar, né? Pra quem tá começando realmente a aprender. Porque quem já sabe, fica um vídeo cansativo, né? Mas pra quem tá aprendendo a pintar, começar agora, a melhor coisa é um vídeo passo a passo, né? Que seja longo e que a pessoa consiga pegar e aprender a cada detalhezinho que eu tô ensinando aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!